Fala, galerinha. Muito boa noite para quem está assistindo ao vivo. Boa tarde, bom dia para quem está assistindo gravado. Meu nome é Jordana, eu sou plantonista em Geografia e História aqui no Projeto Raízes. Hoje, dia 26 de junho, quase julho já. Eita, como que passou? Nós temos plantão de Geografia. Bom, eu espero que vocês estejam bem, galera. Que, apesar de toda a situação aí que a gente tem vivenciado, que na casa de vocês estão acontecendo as coisas da melhor forma possível, tá bom? E, bom, hoje o plantão, ele vai ser super curto, gente, na real. Porque, assim, no último sábado, o Bruno trabalhou com vocês setores da economia, né? E esse conteúdo é um conteúdo bem curtinho. E ele já trouxe para vocês algumas questões. Se não me engano, foram quatro questões. E hoje eu trouxe só o quê? Três questões. E aí, mas eu disse para vocês que vocês estejam super focados e focadas. Para a gente não ficar com qualquer dúvida que seja. Lá, beleza, deixem um nome. Opa, deixem um nome a turma de vocês e as questões para a gente poder solucionar qualquer problema que vocês tenham ali ou qualquer dificuldade. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui. A gente segue com as questões, tá bom? Vai ser a pergunta mais rápida dessa história que vocês todos viveram. Fala, galerinha, muito boa noite para quem está assistindo ao vivo, boa tarde ou bom dia. Vamos lá, então, conforme eu disse, setores da economia, primeiro, segundo e terceiro setor, como o Bruno falou com vocês no sábado, né? E aí, aqui eu já começo com uma pergunta bem simples, que eu acredito que vocês vão lembrar como é que responde, que é: a agropecuária e o extrativismo pertencem a qual setor da economia? Letra A, setor primário. Letra B, setor secundário. Letra C, setor terciário. E letra D, setor informal. Se vocês prestarem bastante atenção, aqui você já consegue eliminar uma alternativa. E se vocês prestaram mais atenção ainda, vocês conseguem já chegar na resposta com facilidade. Então respondam aí no chat para mim. A resposta é: agropecuária e extrativismo pertencem ao setor primário, secundário, terciário ou informal? Acertou quem afirmou que a resposta é a alternativa A. Muito bem, é isso aí, galera. Agora vamos aos pormenores. Bom, o setor primário, também pode ser chamado primeiro setor, ele tem todas as atividades ali relacionadas ao produto bruto, né? Ou seja, os elementos desse setor, os elementos produzidos nesse setor têm baixo valor agregado, então eles são o mais in natura possível. Aí aqui eu coloquei algumas imagens diferentes para poder ilustrar para vocês. Aqui, ó, a gente tem representação da agricultura familiar. E por que eu quis colocar a agricultura familiar? Porque a agricultura familiar, gente, ela é responsável pelo mercado interno, abastecimento do mercado interno, e ela é fundamental, porque ela é responsável pela policultura, vários, cultura, cultivo, né? Então, é graças à agricultura familiar que a gente tem os alimentos que chegam à nossa mesa. Então, diferentemente do que a gente pode ser levado a pensar, não são as grandes fazendas, as grandes monoculturas que abastecem o nosso mercado. Na verdade, esses mercados monocultores, eles estão voltados mais para produtos de exportação, para o mercado externo. E a nossa alimentação, arroz, feijão, as verduras, as carnes, tal, não, a carne até que mais gado de corte e tal, às vezes é mais numa escala maior, mas todos esses produtos aqui, ó, tá vendo? Ó, eles são fruto da agricultura familiar.
E o que consiste a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela é organizada, gerida, né, por grupos familiares. Então, eles são agricultores que cultivam a terra e a partir da força de trabalho de membros da sua família. E aí ela que garante essa diversidade que chega à nossa mesa. Olha só que legal. Aqui ao lado direito eu tenho uma foto que ilustra o extrativismo vegetal. Por quê? Porque o setor primário ele contempla, né? Ele tem dentro dele a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E o extrativismo, aqui eu coloquei 3 imagens justamente para mostrar que é extrativismo vegetal, animal e mineral. E aqui, mais especificamente, eu coloquei essas duas seringueiras, né? Tipo, pessoas que trabalham com as seringas, que fazem essa escarificação. Escarificação é esse processo de fazer essas ranhuras ao longo do caule da árvore, geralmente aqui nesse caso, que tem essa seiva aí, esse látex, no caso, que é a matéria-prima para a fabricação de borracha, tá? Então, isso daqui é muito comum na Amazônia, só que lá tem um diferencial que existe a questão da sustentabilidade. Então, o extrativismo, conforme o Bruno tinha colocado, ele tem que ser, ele é uma apropriação de um benefício natural que não foi a gente que construiu. Então, não foi a gente que plantou a seringueira, não foi a gente que criou os bichos tipo peixe ou os elementos que são caçados, né? Não foi a gente que cultivou de alguma maneira. Não foi a gente que pegou e fez com que a rocha produzisse minério de ferro, essas coisas. Então, a gente vai lá e se apropria. Só que esses elementos são elementos esgotáveis, finitos. Ou seja, eles têm. Se você ficar consumindo, você não vai conseguir repor na mesma proporção que você tirou. Então, tem que ser um uso sustentável. E aí, por isso que lá na Amazônia, por exemplo, é muito comum que as populações ribeirinhas, as populações nativas, geralmente os povos originários, que a gente chama os indígenas, né, que tenham o hábito de fazer essas práticas porque eles têm aquele zelo pela terra de forma a não degradar o ambiente. Então, eles se apropriam dos benefícios da terra, mas não esgotam essas fontes que os alimentam, que os suprem, né? Aí aqui, ó, o extrativismo animal, aí a gente tem a pesca, a caça, até o problema do extrativismo animal é que geralmente ele não é de forma sustentável, então acaba gerando o quê? A extinção de várias espécies, né? E esse é um problema. A gente já teve várias espécies que foram extintas por conta dessa exploração animal indevida. E aqui o extrativismo mineral, que é aquele processo, até quem a região aí de Perus, ela tem essa propriedade de ter as pedreiras, né? E aí você pode ter a extração de ferro, calcário e um monte de coisa, areia, enfim. E aqui eu coloquei a pecuária intensiva como um exemplo, porque a gente tem agricultura familiar, mas a gente também tem agricultura de larga escala, mas geralmente é produzida soja, que é só uma cultura e isso acaba estragando as propriedades do solo, viciando o solo. E aqui, ó, a pecuária intensiva tem essa questão de ser a criação em ambiente fechado, com grande suporte estrutural e bastante quantidade de animais sendo criados e produzidos em larga escala, assim, sabe? O criadouro, ele é uma coisa muito mais robotizada, vamos por assim. E nisso acaba fazendo com que haja a necessidade de que o investimento para que a pecuária intensiva aconteça seja muito alto, porque você investe em maquinário, você investe em profissionais especializados, você investe em infraestrutura, você investe em tratamento e tudo mais, porque a pessoa que vai gerenciar isso daqui, ela precisa ter um capital de giro, que é esse valor investido, muito elevado. Então, e aí isso acaba gerando também uma expectativa de que o lucro seja altíssimo. Então aí tem várias questões éticas em relação a isso, mas aqui para ilustrar para vocês, tá? Continuando na questão 2. Considerando as afirmações a seguir, assinale a alternativa correta sobre as atividades econômicas do setor terciário. Então, vocês vão ler essas 3 questões aqui e vão avaliar se elas estão falando uma verdade ou uma mentira sobre o setor terciário. Então, a primeira afirmação é a seguinte: o setor terciário, especialmente nos países desenvolvidos, é o que mais cresce e o que mais absorve mão de obra. Ele é considerado o grande empregador do século XXI.
A alternativa 2, a afirmação 2 diz o seguinte: o setor terciário, né, muito amplo, o setor terciário engloba serviços moderníssimos, como institutos de pesquisas científicas e tecnológicas, universidades e hospitais, setor financeiro, publicidade, comunicações, entre outros. Ok? E a afirmativa 3 diz assim: a semelhança dos outros setores, ou tipo, igual aos outros setores, inúmeras atividades desenvolvidas no setor terciário, tais como os serviços de bancários, de trabalhadores de escritórios, de datilógrafos, de arquivistas, etc., também estão sendo eliminados ou automatizadas. Ou automatizadas. Então, aí seguem as alternativas. Apenas 1 e 2 estão corretas. Alternativa B. Apenas 1 e 3 estão corretas. Alternativa C. Apenas 2 e 3 estão corretas. Alternativa D. Todas as afirmações estão corretas. E alternativa E. Nenhuma das afirmações está correta. Gente, se vocês prestaram atenção na aula de sábado passado com o Bruno, vocês estão afiadíssimas e afiadíssimos para conseguir responder essa questão. Ela é bem simples, ó. Então, vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e me dizer qual alternativa vocês acham mais correta. Gente, e aí, foi? Ó, acertou quem afirmou que a alternativa D está correta, porque todas as afirmações estão corretas. Vamos ver como que é? Por que disso? Ó, aonde diz assim: o setor terciário, especialmente nos países desenvolvidos, é o que mais cresce e o que mais absorve mão de obra. Ele é considerado o grande empregador do século XXI. Gente, lembra que eu falei, lembra que o Bruno falou para vocês que apesar de não conhecer pessoalmente todo mundo, assim, lembrar direitinho, ter convivido pouco tempo, ele sabia que a maioria da galera da sala ia para o setor terciário? Por quê? Porque o setor terciário, ele é enorme, tem um monte de atividades. Ele é conhecido como setor de comércio e serviços. Então, não só quem é vendedor, mas o setor terciário ele é responsável por pegar os produtos ali que foram criados, cultivados, né, no setor primário, aí que foi transformado no setor secundário, né, e aí ele é comercializado no setor terciário. E, ok, eu não trabalho em mercado, não trabalho em loja, não trabalho em shopping, sei lá. Mas eu sou uma prestadora de serviço, então eu sou uma professora, eu sou uma advogada, eu sou uma médica, eu sou uma criadora de conteúdo. Então, eu estou envolvida ali no setor terciário. Então, sim, a maioria das pessoas trabalha nesse setor terciário. Poucas são as pessoas que estão no Brasil, mas aqui ele coloca no setor terciário no mundo, nos países desenvolvidos, né? Então, isso é uma realidade do século XXI, porque a gente tem muito mais, muito também por conta de que a gente está numa sociedade mais urbanizada. Então, é natural que a gente tenha mais atividades urbanas, né? Para trabalho na área urbana. Então, isso acaba influenciando que seja mais o setor terciário que tenha a maior quantidade de pessoas envolvidas. Beleza. Aí a afirmação 2 diz assim: muito amplo, ou seja, muito grande, o setor terciário engloba, ou seja, ele tem dentro dele serviços moderníssimos, como institutos de pesquisas científicas e tecnológicas, universidades e hospitais, o setor financeiro, que é essa parte de bancos e bolsa de valores e tudo mais, publicidade, comunicações, entre outros. Sim, essas atividades não se enquadram nem no setor primário, nem no setor secundário, então só pode ser no setor terciário. E a alternativa 3, a afirmação 3 diz assim: como nos outros setores, né,
Inúmeras atividades desenvolvidas no setor terciário, tais como os bancos, os serviços bancários, de trabalhadores de escritórios, de datilógrafos, de arquivistas, etc., também estão sendo eliminados ou automatizados. Sim, isso é uma verdade. A gente tem visto que uma série de serviços que eram feitos por profissionais administrativos estão sendo transferidos para duas coisas têm acontecido. Uma pessoa tem assumindo mais funções do que ela tinha anteriormente, então você consegue demitir outras e fazer com que um profissional faça 1 milhão de funções, como também você tem um sistema de automatização. Um exemplo ali, os serviços bancários. Um monte de coisa que você tinha que fazer presencialmente, você consegue resolver pela internet. Então, eles já vão demitindo pessoas, porque eles querem ter menos gastos com quadro de funcionários, né? Outra coisa é também que os bancos, alguns deles se fundiram, ou seja, em vez de ter 2 bancos, eles juntaram a administração e aí você tem uma eliminação de funcionários, porque você não vai ter 2 funcionários fazendo a mesma coisa e aí você vai aumentar não que não vai ter mesmo funcionário, mas vai diminuir a quantidade de pessoas fazendo o mesmo trabalho, né? Datilógrafos. Datilógrafos eram pessoas que eram pagas para digitar. Começou com as máquinas de escrever, e aí depois vieram os computadores e tudo mais. A minha mãe foi professora de datilografia, então assim, olha o tempo. E arquivista eram as pessoas assim que trabalhavam com arquivos físicos, que eram umas gavetonas assim enormes, que ficava um monte de papel assim documentando as questões administrativas das empresas, dos lugares. Tá certo? Então, a alternativa certa é a alternativa D. Aí aqui eu coloquei para vocês um reforço sobre o setor terciário, que é essa questão de que ele começou a ficar mais inflado, ou seja, maior e com mais gente trabalhando nele a partir da década de 90, década de 70, por conta da industrialização que o Brasil passou, certo? E além disso também, como eu tinha dito, ó, além da industrialização, outro fenômeno socioespacial que serviu de justificativa e entendimento do crescimento do setor terciário no Brasil foi a expansão da urbanização. Porque quando você tem mais gente morando na cidade, você tem que criar uma estrutura para poder atender esse público. Então, você precisa criar rede de mercados, farmácias, atendimento médico, e tudo isso é setor terciário, certo? Então, é isso. Cadê? Setinho. Ups. Oh, meu Deus. Ah, como é que tira o zoom? Pera aí, pessoal. Ai. Ctrl menos? É muita... Ah! Ok. Desculpa, gente, é muita tecnologia. Eu não sou nativa digital como vocês, hein? Enfim, aí aqui eu coloquei algumas figurinhas para ilustrar, ó, atividades relacionadas ao setor terciário. Aqui, ó, comércio. E é até legal, ó, eu achei essa foto aqui porque pouca gente sabe, mas essa galera do MST, eles organizam umas feiras de produtos orgânicos e é bem bacana, os preços acessíveis e produtos ecológicos, né? Ecológicos. Aí aqui, ó, que é o comércio, então essa representação do setor terciário. Aí aqui, ó, representação da questão do comércio de roupas, né, questão de moda, indústria têxtil. Aí, ao lado, eu coloquei a questão da professora, porque é prestadora de serviço. Embaixo, mecânica, o chefe de cozinha, o jardineiro, a pedreira, enfim, toda essa galera. E aqui, o nosso terceiro e não menos importante, exercício 3. Esse daqui é da ETEC, do segundo semestre de 2014, e ele diz assim: leia atentamente os dados referentes a um determinado setor industrial brasileiro. Então, esses pontinhos aqui embaixo são todas verdades a respeito de um setor industrial que existe no Brasil. Então tá. Esse setor, ele tem o faturamento de 52 bilhões, ele teve o faturamento de 52 bilhões em 2010. Esse setor, ele é o 5º maior produtor do mundo. O número de empresas é de 30 mil em atividade, considerando toda a cadeia produtiva do setor. Representa
13,15% dos empregados na indústria de transformação e cerca de 3,5% do PIB, que é Produto Interno Bruto Total Brasileiro. Investimentos no setor, mais de 2 bilhões em 2010, contra 864 milhões em 2009, ou seja, aumentou pra caramba, né, de 864 milhões para 2 bilhões. Ou seja, significa que o setor está aumentando, né? Produção média, 9,8 bilhões de peças em 2010. Trabalhadores, 8 milhões de empregos diretos e indiretos. 75% dos 1,7 milhão de empregados diretos são mão de obra feminina, ou seja, a maior parte da galera que trabalha nesse setor industrial brasileiro é feminina. Esse setor é o segundo maior empregador da indústria de transformação, é o maior gerador de empregos da indústria de transformação e o segundo maior gerador de primeiro emprego. Então, a pessoa que vai ter o seu primeiro emprego, a segunda maior probabilidade dela trabalhar é como atuante nesse setor industrial. Então, esses dados caracterizam a indústria petrolífera, mineradora, metalúrgica, da construção civil ou têxtil e de confecção. Gente, parece que tem um monte de informação solta, mas dessas informações você consegue entender que é um mercado que tem atuado, que tem crescido, né? Porque se aumentou o investimento é porque tem dado lucro. Ele tem a maior parte das pessoas trabalhando sendo mulheres. E ele é o que tem a maior... quando você pensa em primeiro emprego, a maior parte da galera... Ele é uma das primeiras intenções de trabalho das pessoas. Então, assim, com essas afirmações do texto, não tem como errar essa questão, porque fica muito óbvio por esses aspectos que eu destaquei. Então, me responda aí, vocês acham que é a alternativa A, B, C, D ou E? Acho que já deu para saber, né? É a alternativa E, obviamente. Por quê, gente? Na indústria petroleira, vocês imaginam... Eu vou só meter aqui, vocês poderiam não ter ligado para as outras informações, mas isso aqui, já exemplifica toda a lógica do texto. Ai, caramba. Toda a lógica do texto. Oh, Jesus. Hoje tá difícil. Toda a lógica do texto. 75% da galera empregada tem mão de obra feminina. Então, a maior parte quando você pensa em indústria petroleira, você pensa que a maioria é mulher que está trabalhando? Não. Quando você pensa em indústria mineradora, o pessoal que vai lá quebrar pedra para extrair os minérios lá, né? Se bem que tem mecanização, mas enfim. Mas você pensa que é uma atividade que a maior parte dos trabalhadores é mulher? Não. Na metalurgia, que é aquela indústria que trabalha com essa parte dos metais, transformação e tudo mais. Você pensa que tem mulher lá? A maior parte do público é feminino? Não. Construção civil, por mais que esteja crescendo a participação feminina na indústria civil, ela não é mais da metade da população. Você vê muito mais pedreiros do que pedreiras, né? Então é têxtil, porque quando a gente pensa, não sei se vocês já foram no Bom Retiro, mas lá tem muita confecção, né? E tem muita mulher trabalhando. Mulheres de origem brasileira, de origem boliviana, peruana, coreana, o pessoal judeu, se bem que eles são mais administradores, né? Mas assim, essa galera tá nas lojas, você vê mais vendedoras do que vendedoras, lojas de roupa, né?
Então, toda a parte que envolve a indústria têxtil, você vê uma maior concentração de presença feminina, tá certo? E aí aqui, ó, setor secundário, que é esse setor de transformação. Ele pega a matéria-prima e agrega valor. Ele pega a matéria-prima e passa por um processo de transformação. Então, você pega o algodão e cria as fibras, cria as linhas, cria os tecidos e tudo mais. Aqui, ó, indústria têxtil. Aí você tem a indústria automotiva, que é essa indústria super expressiva, super reconhecida no Brasil, assim. Ela é bastante grande no sentido de que ela tem uma alta produtividade, que é a indústria automobilística, e a indústria alimentícia, que ela pega o alimento lá in natura e transforma. E aqui eu coloquei um exemplo da indústria de laticínio, né? Porque o leite, uma vez que ele é envasado, ele é coletado, envasado, esterilizado, isso daí já foi um processo de transformação. Por mais que não tenha transformado em um elemento outro, ou seja, num queijo, um doce de leite, eu também gosto muito, mas a partir do momento que ele não está saindo direto da teta da vaca e indo para a sua boca, ele está passando por um processo de invase, né, engarrafamento e tudo mais, então isso é agregar valor, certo? E aí aqui eu coloquei alguns dados da questão da indústria têxtil brasileira, que é essa questão aqui de que a cadeia têxtil brasileira ela é a mais completa, ou seja, do Ocidente, ou seja, dos países do Ocidente, o Brasil é o único que tem toda a cadeia produtiva, ou seja, ele tem desde a produção de algodão, em que a gente é autossuficiente, a gente produz muito algodão, a gente também beneficia, né, esse algodão, ou seja, a gente agrega valor quando a gente cria as fibras lá dos tecidos, aí tem o processo de fiagem, aí de tecelagem, o processo das confecções das roupas, então assim, e até a parte final que eu passo da venda. Então tem todos os setores envolvidos na questão da indústria têxtil, da cadeia têxtil, né? Porque tem no setor primário a produção do algodão, no setor secundário a transformação nas indústrias, né? Nas fibras e tal. E o setor terciário a comercialização. E vale ressaltar que a gente não tem só fibra natural, a gente não trabalha só com tecido natural. Então os produtos sintéticos também, ó, são derivados do petróleo também. Aquele tecido, por exemplo, de poliamida, né? Acho que é poliamida. É aquele tecido que, assim, que é mais plástico. Não vai algodão ali, né? E aí é subproduto do petróleo. Então, com a questão do pré-sal, a gente ainda tem essa capacidade de se tornar também a maior cadeia têxtil sintética mundial, entendeu? E a gente é referência em termos de moda praia, tanto que a gente tem até a Semana de Moda Brasileira, né? São Paulo Fashion Week e tal. E o Rio também tem essa Semana de Moda e é super bem cotada, assim, tá entre as mais destacadas, porque essa questão da moda no Brasil, ela já tem 200 anos de história, então ela tem um peso, assim, no mercado na indústria da moda, né? Então é isso. Como eu disse, eu falei que esse nosso plantão seria super rápido, gente, e aqui estamos, rapidíssimo, retomamos a questão aí do setor primário, do setor secundário, do setor terciário, e eu espero que vocês tenham entendido bem, porque, na verdade, eu ia fazer eu até tava assim, eu não vou fazer um plantão só com essas questões, porque o Bruno já tinha trabalhado questões com vocês e eu não queria repetir, mas eu sei que é bom para reforçar esses conhecimentos aí na cabeça de vocês, e também porque essas matérias, elas são essenciais para vocês entenderem blocos econômicos que vocês vão ter com o Bruno e entender essa questão dos commodities, que são os produtos aí, matérias-primas, o produto em estado bruto, né? E como que você negocia isso, balança comercial favorável,
essa questão de geopolítica no geral, é importante ter esses dados de economia para poder entender direitinho. Então, aqui está, revisado, e dica do bem é bebam água. Sim, a minha caneta azul estava falhando, porque, né, eu não tenho ido às compras de coisas de papelaria. Então, mas a dica do bem é bebam água e respirem fundo, gente, sério. Tô tentando implementar meditação na minha rotina para poder estar assim de forma equilibrada. E é bem bacana, viu? Eu recomendo. Então é isso. Muito obrigada pela atenção despendida. Espero que vocês tenham um bom resto de noite. Um beijo grande e amanhã tem aula. Fiquem atentas e atentos. É isso. Falou, falou, falou!